finalmente, ao invés de só um teaserzinho de alguns segundos, nós temos agora um trailer completo da nova temporada dos Cavaleiros do Zodíaco, Batalha do Santuário, da Crunchyroll, animação e computação gráfica, que na primeira temporada da Batalha do Santuário melhorou muito, tanto em enredo quanto em quesito de animação, qualidade sonora, em relação a o material, a primeira temporada lá, que tinha lá da Netflix, desse novo Cavaleiro Zodíaco. Pois bem, aqui eu sou o Luiz e aqui no Monstros e Aventuras vamos falar aquilo que esse trailer novo nos mostra, tanto do material clássico que vai ser nos mostrado, quanto dos materiais inéditos, isto é, que a gente não tem nem no mangá clássico, nem no mangá original, porém que, na minha opinião, a forma como vão ser colocados aqui parece que vai ser uma coisa que não está substituindo nada de Cavaleiros, mas expandido e preenchendo lacunas que muita gente gostaria de responder. Então, venham comigo para essa análise. Primeiramente, nós temos confirmado meio que as grandes batalhas clássicas dos Cavaleiros contra os seus adversários, né? Então vamos ter, assim, Shura de Capricórnio contra Shiryu de Dragão, o Afrodite de Peixes usando suas mais diversas rosas diabólicas contra a Shun. Inclusive tem uma cena que parece muito que vamos ver como foi o último dia de treinamento da Shun, pegando um dos momentos que eu adoro do material clássico, onde o Shun, que na versão original era homem, né? Pega e tá amarrado pelas próprias correntes de Andrômeda e tem que despertar o cosmo dele em nível máximo para finalmente ter um poder capaz de controlar as correntes e assim sair de lá antes que o mar tome conta dele e afogue. Então provavelmente a gente deve ter esse mesmo conteúdo acontecendo com a Shun também. A revanche de Camus contra Yoga, as batalhas do grande mestre do santuário, o Saga, contra justamente o cavaleiro de Sede Pegasus e contra o Ikki de Fênix. Porém, eu quero atentar às coisas diferentes que aparecem aqui e por que eu falo que elas mais complementam. Porque é o seguinte, você parando por alguns segundos, nós temos algumas cenas do Saga aparecendo, só que a partir dessas cenas não são as batalhas contra os cavaleiros, são ele lidando com o Xion, com o antigo mestre do santuário. Então acho que finalmente, inclusive o momento que parece ser justamente quando ele elimina o mestre do santuário e pega o capacete dele. Então a gente finalmente vai ver detalhado como foi que ele pegou e tomou o santuário para si e assumiu a falsa identidade do mestre. A segunda coisa importante também nesse trailer é que temos cenas das batalhas do Ionos de Sagitário contra justamente os outros Cavaleiros de Ouro que estavam tentando pegar ele quando ele estava tentando proteger a deusa Atena no passado. Então vamos ter uma batalha completa, provavelmente talvez até um episódio inteiro, mostrando justamente a saga de como ele pegou, descobriu os segredos do mestre, lutou contra os Cavaleiros, conseguiu salvar a Atena, sabe? E isso a gente só tem uma pontinha nos animes clássicos e a gente só acabou tendo isso aí saindo de verdade primeiro num jogo de videogame, sabe? Que era pra PlayStation 3, que era justamente, eu acho que se chamava até Batalha do Santuário mesmo, né? Onde você simulava a subida das 12 casas e quando você vencia tudo, você liberava entre os modos, você jogar com o Cavaleiro de Sagitário pra fugir. E isso no mangá foi só colocado como em um capítulo extra chamado a Shanseia Origem, se não me engano, né? Ou episódio 0, tô tentando lembrar aqui, que foi um especialzinho que só saiu no Japão. E que provavelmente deve sair aqui na edição definitiva quando vier para o Brasil, que mostra justamente essa fuga, né? Então finalmente a gente vai ter essa batalha completa e quando a gente vê isso, tem uma coisa importante, a gente vê os Cavaleiros Sagitário dando um golpe, e isso pode parecer meio bobo, só que é o seguinte, nós não estamos vendo apenas cada um dos Cavaleiros de Ouro restante dando um grande golpe, e os Cavaleiros de Bronze também dando os golpes mega poderosos, né? Inclusive tem um Pegasus Rolling Crash muito legal que aparece em uma dessas cenas. Mas sim, o que acontece? O Cavaleiro de Sagitário, ele teve um golpe que foi criado na animação anticlássica, que ele não tinha nunca dado quase o golpe no mangá, e depois, apenas anos depois,
foi dado golpes especiais para Cavaleiros de Sagitário no episódio, no Lost Canvas, episódio G, nos spin-off, basicamente nos spin-offs, e nesse especialzinho, como eu disse, que saiu no Japão, né, em capítulos no mangá, né, onde temos inclusive o Flecha Fantasma, no qual ele é capaz de Flecha das Sombras, no qual ele é capaz de prender a sombra do adversário com a sua flecha, né? Então, a gente tem realmente um golpe inédito em animação, né, sendo criado, porque esse não é o meteoro atômico criado para animação, é um outro, e que, na minha opinião, ele bebe muito do Lost Canvas, justamente, apesar que Next Dimension também, né, como eu disse, só saiu em spin-offs, então finalmente a gente está vendo em animação os golpes do Cavaleiro de Sagitário, do Aiolos de Sagitário especificamente, né, na saga principal. Só que tem um detalhe relativo a isso. Se você examina bem todos os frames e começa a relacionar com eles, vê que os golpes que solta, que parece que são fragmentos de luz ou flechas de luz, uma chuva de flechas de luz, basicamente, ao redor dele, que sai das asas para ir para o adversário, tem um momento onde o Shiryu está sendo acertado por um golpe que parece muito com isso. Então eu acredito muito que quando eles chegarem na casa de Sagitário, quando for, inclusive temos uma cena mostrando eles entrando na casa de Sagitário, né? O que dá a entender que realmente vai ser um episódio, o mesmo episódio duplo, falando muita coisa. A gente deve ter o fantasma do Aiolos finalmente se comunicando com eles, o tanto mostrando o passado do que aconteceu, da mesma forma como o fantasma do Aiolos já chegou a aparecer antes na temporada anterior, como tendo um contato íntimo com a Marin, inclusive meio que a máscara dela, meio que a personificação da própria, do próprio Aiolos, como é mostrado inclusive na história, né? Nessa versão da história, né? Assim, a gente deve ter todo o passado dele, mas existe uma alta chance deles lutarem contra o Sagitário. Seja do fantasma testando eles, como inclusive o Cavaleiro de Ares chegou a fazer uma espécie de teste com eles no início da história, mas também a gente não pode descartar a possibilidade de que, assim como a gente teve aquelas armadilhas ilusórias criadas pelo Grande Mestre, que os Cavaleiros de Ouro tiveram que enfrentar no capítulo Espelhos, né, para poder pegar, assim como a Juni também, para lutar contra esses adversários artificiais, para poder pegar e chegar no topo da Colina das Estrelas, a gente pode também ter alguma coisa, meio que uma armadilha criada pelo mestre na casa de Sagitário, inclusive para ninguém descobrir o segredo, né? Criando um falso Aiolos ilusório do qual eles teriam que lutar, né? Então, de qualquer forma, eu acho que a gente sim vai ter uma batalha contra o Aiolos de Sagitário, inclusive porque, novamente, tem muito material que está saindo inspirado diretamente dos games. Aquela bolinha de energia que, inclusive, que eles soltam das mãos, não é de nenhum mangá específico. O anime, isso é tirado diretamente dos videogames recentes que criaram essa bolinha de luz como um golpe básico, basicamente, dos cavaleiros. Então, e o que acontece justamente no videogame Batalha do Santuário, quando você refazia o caminho do Sagitário contra o personagem que não fosse o Sagitário, você no final lutava contra um fantasma dele para se mostrar o verdadeiro guerreiro de Atena. Então, acho que essa batalha deve acontecer em algum grau lá dentro. Só que, além disso, temos um outro detalhe também. Temos uma coisa que estava muito sendo discutido, são as cenas de Atena, Seiya e Aldebaran e mesmo Máscara da Morte juntos, lutando no Yomotsu, a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e que foi mostrado no capítulo do Máscara da Morte, do Cavaleiro de Câncer, né? E aqui a gente tem muito mais cenas dessas no Yomotsu, principalmente com a Saori, né? E eu acho que isso mostra que a gente deve ter pelo menos um capítulo mostrando meio que essa treta no mundo espiritual. Porque quando a gente pega a situação final de Cavaleiros, antes da gente ter a grande batalha final, meio que quase todos os cavaleiros meio que estão entre a vida e a morte nas casas após os grandes combates. Mesmo o Seiya tá praticamente quase morto no caminho das rosas. Inclusive, a gente vê essa cena do Seiya sendo levantado no caminho das rosas pela Marin, né? E a Saori também tá entre o mundo dos vivos e dos mortos, sendo que aqui na história a gente ainda tem, ainda por cima, o Cavaleiro de Touro e o Cavaleiro de Ares, que também estão, assim, recebendo um mega golpe, então existe a chance deles também estarem inconscientes ou entre a vida e a morte, né? Então faria todo sentido, toda essa, já tendo se apresentado o Yomotsu justamente como essa barreira, e meio que até o
O Shiryu já foi pra lá. O Yoga já parou lá há um tempo, quando ele tava justamente congelado. A Saori tá aparecendo lá com frequência. Ele tá cada vez mais próxima de lá, porque também o corpo, a energia dela tá se esvaindo. Faz sentido a gente, de repente, ter uma reunião da galera, de alguns deles lá, né? E, de repente, a gente ter o Máscara da Morte pegando e tentando. Ah, eu vou tentar pegar e eliminar algum deles para de algum jeito para um dos vivos, né? Lembrando que cada um que ele pega e ataca com o golpe dele, aqui ficou bem estabelecido nessa série que todo mundo que o Cavaleiro de Câncer ataca fica preso na casa na casa de Câncer. Então, você fica pensando até onde, na verdade, ele pode absorver a energia daquelas almas para ficar mais forte e usar isso, inclusive, talvez para conseguir pegar e sair de lá. Afinal, não é que ele morreu e foi para outro lado, ele foi arremessado com corpo físico nessa outra dimensão, né? Então, pode ser que ele esteja tentando dar um jeito de voltar e com isso acabar com os cavaleiros. Além disso, uma coisa importante. Lembra que eu falei que estão pegando de várias fontes diferentes, mangás, anime e videogames muito, a questão desses combates? Pois bem, uma coisa bem interessante é que, nos videogames, muitas vezes o Máscara da Morte utilizava meio que fantasmas mesmo, espectros e quase que um exército fantasma como aliados para poder pegar e atacar os cavaleiros. Nós, inclusive, já tivemos em outros animes outros cavaleiros de Câncer pegando e usando fantasmas também como arma. E, além disso, uma coisa importante. No mangá Next Dimension, de onde tira muita coisa dessa história, como a estrutura das 12 casas, formando quase uma coisa similar ao Monte Olimpo, a ideia da profecia da Atena destruir o mundo, a armadura de taça, que finalmente a gente vai descobrir quais os mistérios dessa armadura dentro dessa animação, já que é que foi pego do Next Dimension colocado aqui, então a gente não sabe como vai se desenvolver direito, já que não tem no clássico, é uma coisa de um mangá mais pra frente que o Kurumada escreveu também de Cavaleiros, né? Mas também temos uma coisa interessante, que é, em Next Dimension tem uma cena no qual justamente existe um grupo de espectros, de guerreiros de Hades, o deus do submundo, tentando invadir o santuário de Atena, usando de base a Casa de Câncer, com a ideia de que, como a Casa de Câncer tem essa ligação com o mundo dos mortos, a gente pega e usa como vamos tentar abrir um portal do mundo dos mortos lá pra dentro pra gente passar. Então o Cavaleiro de Câncer daquele período, que é o Contador da Morte, se alia com Ikki de Fênix e ambos lutam com essas tropas. Então a gente não sabe até onde eles podem tentar elaborar alguma coisa a partir disso, né? Sendo que, por fim, uma coisa muito importante, tem uma personagem inédita que foi confirmada como sendo meio que a organizadora das profecias do santuário. Personagem essa que é baseada justamente tanto no videogame de RPG online dos Cavaleiros do Zodíaco que tem para celular, quanto também no Gigantomachia, que foi um romance de Cavaleiros do Zodíaco em duas partes, saiu anos atrás, né? Que é onde a gente tinha uma bibliotecária que organizava os conhecimentos sobre as profecias, etc., dos Cavaleiros. Inclusive, essa ideia de ter alguém organizando a questão das profecias conhecidas, ela é comentada em um dos mangás também, que é no Lost Canvas, onde a gente tem um especial do Cavaleiro de Sagitário, onde ele vai atrás de profecias para trazer pro santuário, para trazer mais informações, sabe? Então, essa personagem aí, que é essa organizadora, essa bibliotecária que organiza as profecias do santuário, que é aquela pessoa com meia máscara, que foi mostrada inclusive no teaser anterior, ela tá aqui aparecendo, só que tem uma borboleta brilhante ao redor dela. Então a gente tem a contato dela com um fantasma, que pode ser o fantasma do Cavaleiro de Sagitário, outro fantasma, o que gera uma série de outras possibilidades, né? Por fim, a gente tem que lembrar que a gente ainda tem a jornada da Juni lá dentro da história, que a gente quase não viu nada do trailer, então tem aventuras inéditas da Juni lá dentro também, tentando transmitir a informação.
2, a gente só teve um momentinho dos Cavaleiros de Bronze menores, né? Aqueles 5 secundários que perderam o torneio e foram agora para ajudar a Athena. A gente viu no trailer só eles torcendo pelo Seiya no final, mas a gente não viu ainda os outros combates que eles vão ter contra o Cavaleiro de Prata, né? Do Cavaleiro Dante de Cébero, né? Então, a gente tem material inédito que não foi mostrado no trailer também disso, né? Então, temos muita coisa interessante para ser desenvolvido. E lembrando só uma coisa quando a gente pega os episódios. A gente tem 12 episódios que estão praticamente confirmados e que vão sair dia 1º de abril, certo? Lembrando que se você está gostando do vídeo, aproveita para dar aquele like bonito aqui embaixo e botar suas opiniões. Mas também tem uma outra coisa importante, gente, nisso tudo, que é o seguinte. Tá confirmado que o primeiro episódio vai ser quase 100% a batalha do Yoga contra o Cavaleiro do Escorpião. A gente tem a casa de Sagitário, que é... A gente tem ainda a casa de Sagitário, que pode ser um episódio duplo. Então a gente deve ter, basicamente, um mega episódio explicando todo o passado do... 1 ou 2 episódios só tudo de material inédito, porque, como eu disse, foi pouco comentado nos mangás, explicando toda a origem dessa grande treta da batalha do Sagitário contra o Grande Mestre, né, a Fogo do Sagitário e tudo mais. Então, vamos pensar que é um episódio duplo, e que ao mesmo tempo a gente vai ter justamente a batalhas da June e, finalmente, os Cavaleiros contra os Cavaleiros de Prata, os Cavaleiros Menores contra os Cavaleiros de Prata. Nós ainda temos episódio duplo contra a Shuri de Capricórnio, talvez, episódio duplo contra o Camus, episódio duplo contra o Cavaleiro contra o Afrodite de Peixes, provavelmente mostrando parte do passado dela também, né? Lembrando que mesmo os episódios, lembrando que eu tô pensando isso, considerando os episódios que a gente assistiu, né? Onde os mais longos eram realmente episódios duplos dos Cavaleiros, só que todos os episódios duplos contra os Cavaleiros de Ouro, estamos falando pelo menos no mínimo 1/3 do episódio, só mostrando o passado de algum personagem, ou batalhas paralelas acontecendo, né? Como ao longo do santuário também, né? Como quando mostra a questão do mestre da Shun, quando pegou e lutou contra o Cavaleiro de Afrodite de Peixes, né? Então, a gente ainda por cima, se a gente pensar numa batalha, então a gente vai ter um episódio duplo ou triplo só contra o mestre do santuário. Então, se a gente pensar nisso, gente, tem muito, mas muito material para desenvolver. Então, eu tenho quase certeza que a gente vai ter um episódio só envolvendo o Yomotsu, os cavaleiros tentando sair de lá, saindo dessa barreira entre a vida e a morte, e assim conseguindo reerguer, justificando como eles pegaram e no final se juntaram ao Seiya na grande batalha final dos 5 juntos contra o Cavaleiro justamente contra o Saga de Gêmeos. Temos várias coisas das profecias que ainda vão ser reveladas, que não mostraram nada do trailer, mostrando como temos realmente material 100% inédito, que ainda mal deram uma palhinha pra gente. E realmente, a questão é que o material inédito não está servindo para substituir alguma outra coisa ou enfiar uma coisa do lado, não. Eles estão pegando lacunas dos cavaleiros, tipo, como foi o período que eles pegaram e ficaram entre a vida e a morte? Como foi aquela coisa que é só mencionada de quando eles pegaram e descobriram sobre quem era o Grande Mestre, aquela ida até o Colina das Estrelas, sabe? Então, como foi o passado de personagens que a gente nunca conheceu, né? Então, eu acho que eles estão pegando justamente todas essas lacunas e fazendo material inédito. E o material inédito justamente pega esses espaços em brancos, pega essas lacunas e vamos preencher, ao invés de cometer o erro da primeira temporada, que foi tentar criar uma coisa totalmente diferente, mas sem embasamento, sem estar amarrado dentro da história. Enquanto aqui a gente está pegando justamente os espaços da história, que a história nos dá, para construir em cima dele. Inclusive aproveitando isso para pegar os protagonistas como o Seiya, mostrando os períodos onde ele estava... onde ele não estava tão bem assim, né? E como é que foi ele no mundo espiritual para poder pegar e voltar depois, sabe? Então, temos muitas possibilidades de história aí no meio, e eu estou ansioso para esse 1º de abril para poder pegar e ver, que com certeza vamos ter pelo menos, eu não sei se vão ter mais temporadas, mas pelo menos a parte do santuário, da retomada do santuário completa, a gente tá garantido aqui. Eu acho que devem amarrar várias pontas direitinho aqui. E vocês, quais são as suas expectativas? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!